Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou apresentar os 4 tipos de segmentação de mercado, segmentação de marketing. O que significa exatamente essa condição de segmentar? Nós sabemos que em qualquer empresa, qualquer organização, quando ela vai lançar ali os seus produtos, as suas ofertas, o que ela disponibiliza para o mercado consumidor, a gente vai ter diferentes percepções, diferentes maneiras como as pessoas desse mercado, desse mundo lá fora, poderão perceber e vir a conhecer as nossas ofertas. Então não adianta a gente ter uma estimativa de que basta eu gerar o meu produto e esse produto vai ser comercializado por todas as pessoas, todas as populações de uma mesma maneira. Não adianta a gente pensar nessa maneira, dessa forma. Embora nos primórdios da nossa ciência da administração, a gente tenha tido algumas grandes referências que pensavam dessa maneira. Orientação apenas para o produto. A gente gera o produto, entrega o produto no mercado e ele vende por si só. Hoje, especialmente, a gente sabe da intensidade das concorrências, dos malabarismos que algumas organizações precisam lançar, precisam realizar ali para garantir as suas efetivas participações no mercado. Então nós sabemos que é necessário ter essa orientação. Como melhor canalizar as nossas mensagens publicitárias, os anúncios, a maneira como nós vamos elaborar as nossas propagandas, o que de fato o nosso produto disponibiliza para o público que venha adquirir esse nosso produto. Então a gente precisa saber como observar diferentes perfis, diferentes comportamentos, diferentes estilos de se comportar ali de todo esse público que possa ser o nosso público consumidor, para garantirmos uma melhor orientação, adequar as nossas ofertas para o respectivo público que de fato venha ter interesse por aquilo que nós vamos disponibilizar, vamos entregar nesse mercado. E aí, pensando como que nós queremos que a nossa marca, que a nossa empresa esteja atuante no mercado, a gente pode pensar desde uma maneira geral. Eu vou divulgar para todos os públicos, se for um produto muito básico, se for um produto que seja de consumo comum, a maioria das pessoas que eu identifico numa determinada população, como também eu posso observar alguns comportamentos que vão ser representativos de alguns grupos, de algumas tribos, de algumas categorias ali daquela população. Eu consigo dividir aquela população em determinados grupos. Eu vejo que tem um grupo com uma característica muito específica, então eu vou lançar as minhas ofertas usando uma linguagem compatível aos interesses daquele grupo. Como também a gente pode identificar, esse produto que eu estou oferecendo é um tanto exclusivo. Somente algumas pessoas de toda essa população vai ter interesse, então a gente pode canalizar ainda mais de uma maneira certeira. Olha, é esse públicozinho aqui perfeito, que eu quero atender. Qual é as características representativas dessa pequena categoria desse grupo? E ainda existe também a possibilidade de lançarmos todas as nossas ações de marketing, orientarmos toda a nossa oferta para atender a demanda de um consumidor. Claro que quanto mais dependente nós ficamos dos nossos clientes, mais vulnerável uma empresa vai ficar. Mas, se eu tenho essa condição de eu sei exatamente o que representa os interesses, os desejos daquele público que eu atendo, eu tenho maiores chances de ter uma oferta promissora. Eu realmente sei divulgar o que nós fazemos de uma maneira efetiva, para o público que realmente é o nosso público de interesse. Quem de fato a gente tem convicção de que vai comprar os nossos produtos. Então, pensando nessa projeção, do geral até o individual, a gente tem um primeiro conceito, um primeiro tipo de segmentação de mercado, que é o que nós chamamos de marketing de massa. Aí sempre tem aquele engraçadinho, que vem falar, é o marketing praticado por italianos, vai fazer... Não vem com essa piadinha tosca, não. Quando a gente está falando de marketing de massa, estamos falando especificamente, porque nós vamos atender a grandes massas, a grandes populações, Então está claro que quando eu vou lançar ali um produto que vai ser divulgado de uma maneira geral para todo o público, para todos os representantes ali daquela população, nós estamos pensando aí nessa grande massa, nessa grande multidão. Então, quando a gente está desenvolvendo um marketing de massa, a gente está canalizando a nossa fabricação, a distribuição, a maneira como nós vamos divulgar a nossa oferta, o nosso produto, para todos os possíveis compradores, sem ter essa distinção entre o jeito de ser de um grupo, entre o jeito de ser de uma pessoa e outra, entre o jeito de ser de um grupinho muito específico. Não, a gente está falando de uma maneira geral. Por isso, marketing de massa, a grande massa da população, ok? Não é nada de fettuccine, talharim, pelo amor de Deus, não vem com essa piada grotesca, não. Então, marketing de massa, estamos lançando ali uma oferta para todo o nosso público geral.
O argumento, né, para defender o marketing de massa é que ele cria um mercado potencial maior. A gente tem uma maior probabilidade de conseguirmos disseminar o nosso produto, o que vai gerar custos mais baixos, porque eu não preciso customizar, personalizar ali as mensagens. Eu posso colocar uma mensagem em geral, né? E aquilo que vai ser divulgado para toda a população vai ter o mesmo entendimento. Então não preciso nem ter cuidado qual que é o tipo de linguagem mais apropriada, qual que é o tipo de humor que realmente eu posso aplicar aqui uma mensagem de uma propaganda. Eu posso considerar o comportamento geral. Isso facilita, né? E logicamente implica em menores custos para a gente ter uma criatividade em marketing. E isso, por sua vez, leva a preços mais baixos, né? Ou a margens mais elevadas. Eu posso oferecer meu produto a um preço mais acessível para o meu público consumidor e já esperar um retorno massivo, né, das receitas das nossas vendas. Até porque nós estamos lançando a nossa oferta para um número maior de pessoas que poderão vir, de fato, a comprar os nossos produtos. Bom, marketing de massa, então, é quando a gente está disseminando de uma maneira geral para toda uma população ali a nossa oferta. Temos também o marketing de segmento. É quando eu já começo a compreender que não adianta a gente pensar que nós vamos conseguir atender toda uma população, não. Eu já preciso sim segmentar, dividir ali em categorias, observar o que seja peculiar de cada grupo, que eu consiga identificar aqui nessa grande massa, nessa grande multidão. Então o marketing de segmento vai se basear em ofertas feitas a um grupo razoavelmente numeroso, né? É um grupo com um número maior de pessoas, mas não é toda aquela massa, né? E a gente vai identificar esse grupo com base em características como as preferências de consumo, poder de compra, poder aquisitivo. Essa é uma categoria muito comum de ser aplicada, né? Bom, eu posso estar oferecendo, por exemplo, um chocolate da Copenhagen. Quem vai comprar geralmente são as pessoas de maior poder aquisitivo. Se eu estou lançando ali um chocolate da Garoto, da Nestlé, aquilo já começa a ter uma projeção de ser mais disseminado em massa, público mais diverso possível. Mas se eu estou canalizando, né, as pessoas que preferem pagar um pouco mais para ter um pouquinho mais de sabor, de paladar, eu já estou segmentando o mercado. Quem possa vir de fato adquirir aqui meu produto é quem tem maior poder aquisitivo. Capacidade, poder de compra é um critério muito comum aplicado para segmentar mercados. Além de localização geográfica, atitudes no momento de fazer uma compra, os hábitos de compra que sejam similares, né? Aqui no Brasil, especialmente, a gente tem muito isso. Temos produtos que existem no norte e que não têm condições de ser comercializados no sul. Do mesmo modo, como a gente tem alguns produtos, né, que são exclusivos de um determinado estado e o estado vizinho não tem aquele produto, né? Então a gente consegue ter aí uma segmentação por área geográfica. Esse produto só existe nessa determinada localidade, é representativo dessa região. Então estou dividindo ali a grande massa, a grande população brasileira pela localidade, pela localização geográfica. Também posso observar hábitos, atitudes de compra, se são pessoas que preferem comprar, quer pagar quanto, né? Poder pagar N parcelas, se a gente tem isso como maior apelo para realizarmos as nossas vendas, a gente consegue categorizar, bom, quem vem comprar os nossos produtos geralmente vai ser a população aí de menor poder aquisitivo, né? Ou que tem essa preferência, eu prefiro parcelar bastante, ter vários produtos na minha casa. Então isso também é um critério de segmentação, porque já estamos canalizando a nossa atenção em marketing para esse grupo de pessoas, que é um grupo mais numeroso, mas que já apresenta alguma característica peculiar, típica desse grupo, né? Então, como exemplo, nós temos o McLanche Feliz. As crianças, né, de uma maneira geral, têm preferência por esse lanche, né? E o protetor solar, né, fator 99, ou exagero, né? Bom, eu entro nessa categoria. Aquelas pessoas que, quando vão tomar sol, né, não conseguem pegar bronze, elas ficam apenas vermelhas, mas muito vermelhas, né? Tá lá um verdadeiro camarão, tá achando que tá tirando uma onda porque tá com bronzeado. Bom, eu faço parte desse grupo e graças a Deus eu não sou o único, né? Então a gente tem aí um grupo maior de pessoas que vão representar um determinado segmento. Então já é diferente de pensar o marketing de massa. O marketing de massa vai ser aquele indiferenciado, vai ser aplicado para todos de uma maneira geral. O marketing de segmento é quando eu vejo algumas categorias nessa população. Temos como desmembrar ainda mais, né? Se eu vejo uma determinada categoria, um determinado público, né, eu consigo também, dentro daquela categoria, identificar que existem algumas pessoas que têm ainda um caráter muito peculiar, um comportamento muito específico e bem representativo daquele grupo menor. Se a gente vai orientar as nossas ofertas para esse grupo menor, nós estamos nos apropriando aí do marketing de nicho.
é quando a gente tem a condição de identificar um grupo que tem um interesse muito específico e esse grupo é mais restrito, né? Tem um número menor de pessoas. Então a gente tem aqui como obter um mercado limitado, né? Quantidade de consumidores restrita, e as suas necessidades não estão sendo totalmente satisfeitas, exatamente pelas suas peculiaridades, né? Por exemplo, pessoas que nos dias de hoje ainda escutam disco de vinil. O consumidor de vitrola, né, que tem essa adoração pela cultura vintage e que gosta daquele ruídozinho, né, da agulha pegando no disco de vinil, esse público vai ter muito mais dificuldade para conseguir comprar um disco de vinil. Mas a gente sabe que ainda existem museus do disco, né, que ainda existem algumas lojas focadas especificamente nesse nicho de mercado que vão ainda tentar comercializar alguns discos de vinil que sobreviveram aí ao longo dos anos. Então, é uma orientação para o marketing muito específico. Eu tenho ali um comportamento típico daquele grupinho, adoradores de vinil. É um grupo muito específico, por isso nós falamos então de nicho. Então, os nichos, eles são pequenos e normalmente atraem poucos concorrentes, porque as empresas não querem correr o risco, né, de ter que vender um produto para um público que seja tão limitado, e aí existe o risco de ficar com o produto parado ou não conseguir fazer com que aquele público tenha conhecimento daquela oferta, porque até mesmo pode ser um grupo difícil de ser localizado. Então, como eu falei aqui o exemplo, né, colecionadores de vinil e os adoradores de um personagem específico, dependendo, né, da fama que esse personagem tenha, a gente pode especificar um grupo de pessoas com essa adoração típica. Então, é um comportamento muito típico, né, mas que é compartilhado por um determinado grupinho, e esse grupinho pode representar então o foco, né? A nossa empresa, as nossas ofertas podem ser muito bem canalizadas para esse respectivo nicho. E temos como ainda desmembrar esse nicho, quando a gente está focando especificamente em atender um consumidor. Quando a gente tem uma oferta que seja altamente customizada, as vantagens dos nossos produtos vão ser orientadas para as demandas, para as necessidades individuais de cada um dos nossos consumidores. Se eu tenho essa orientação para uma produção artesanal, uma oferta customizada, algo que eu preciso enfatizar ali os atributos da identidade daquele consumidor específico, nós estamos falando do marketing individual. Então, a principal característica nessa prática de marketing, né, é a customização, ou seja, a gente vai criar produtos de acordo com as exigências de cada um cliente, né? O produto, então, ele geralmente é personalizado, e isso leva ao marketing customizado. Exemplo aí, Nike ID, né? Quem seja cliente da Nike e tenha verdadeira adoração pela Nike, pode optar por comprar um produto Nike um pouco mais caro, mas vai acessar ali uma plataforma online e vai montar a versão do seu produto. O seu produto vai ser exclusivo, né? Porque ele vai fazer ali a combinação das cores, a combinação dos recursos que vão compor esse produto, né? Esse respectivo tênis que a pessoa venha adquirir. Então a gente tem uma customização, um produto que vai ser muito específico ao desejo, ao critério, conforme proposto por cada cliente, por cada possível consumidor. Então perceba que a gente tem de uma abrangência macro, né? O marketing de massa, eu posso focar em marketing de segmento. Nesses segmentos eu posso identificar nichos e eu ainda posso ter toda uma orientação muito mais criteriosa para atender a demanda específica de um consumidor. Então a gente tem uma projeção de um funil, né? Agora, é necessário enfatizar isso. Quanto mais customizado o meu marketing, maior a dependência da minha empresa daquele consumidor. Se um determinado consumidor deixa de comprar o meu produto e eu estou aplicando aí, né, trabalhando em cima do marketing individual, a gente inevitavelmente vai reconhecer uma limitação das nossas vendas, né? A gente não vai conseguir vender em grandes volumes porque estamos orientando para demandas muito específicas. Agora, quando a gente tem a projeção do marketing de massa, nem sempre a gente vai ter garantia de que todo mundo vai ter a mesma adoração pelo produto e a gente corre o risco de não conseguir fortalecer muito, né, a identidade, que seja exclusivo daquele nosso produto. Por isso, mesmo que a gente vá trabalhar com marketing de massa, por mais que a gente tenha aí uma maior propensão, uma maior receita de vendas, é indispensável que os profissionais de marketing sejam criativos, saibam como construir, elaborar a identidade de um produto e enaltecer os valores que confiram essa exclusividade, né, a identidade do seu respectivo produto anunciado ali para aquele mercado. Espero, portanto, que essas delimitações, marketing de massa, marketing segmentado, marketing de nicho e marketing individual, tenham ficado bem compreendido aqui com essa projeção dessa minha videoaula. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.